Boa tarde, meus queridos, ou bom dia, para quem for assistir, vai depender do horário, ou boa noite, né? Isso vai depender do horário que você vive aí, né? E nós temos vários horários aqui no Brasil, às vezes até confunde. E digamos que se tivesse também fora do país, também tem seus horários de fuso diferentes, né? Meus queridos, eu quero primeiramente agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele tem me dado. E também quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por vocês tirarem esse tempo para congratular comigo, ou seja, para nós dialogarmos e tentarmos entender muitas coisas que às vezes o ser humano não compreende. E hoje eu escolhi um tema também que é complicado e é difícil. É sobre Deus e o amor. É incrível quando nós falamos de amor. Eu gostaria que você refletisse um pouco e pensasse no nosso mundo de hoje, todas as coisas que estão acontecendo. Você vê aí na televisão, nos jornais, tantas coisas horrendas, horríveis acontecendo. Aí eu pergunto às vezes para você e para mim mesmo: será que existe amor aqui? Será que realmente o ser humano tem amor? E é relacionado este grande sistema é que nós vamos falar. Vamos falar um pouco sobre o nosso dia a dia, o que acontece conosco, e falar sobre esse grande amor de Deus e nos relacionarmos um pouco com o que eu posso oferecer de amor, se eu tenho amor, se o meu conceito realmente está certo, se eu amo, e se você, até hoje, pelo que você entende de amor, se você realmente ama, se você realmente tem amor em seu coração. Vamos dialogar, vamos adentrar aqui a esse conteúdo e você começa a raciocinar na sua cabeça o amor que você tem. Como é ele? Se ele se encaixa. Meus queridos, para ser sincero com vocês, amor, biblicamente eu já vi que se nós formos por ela, só existe dois. Nós formos pela Bíblia. Porque eu não gravei aqui a passagem bíblica, mas uma outra hora eu vou passar ela para vocês, se vocês tiverem curiosidade de saber qual versículo que deixa aí nos comentários, perguntando, fazendo a pergunta de que versículo esse é, que depois eu vou passar para vocês. Mas a Bíblia diz assim, presta atenção para vocês entenderem. Deus dizendo: ainda que uma mãe se esqueça do filho que tem, aí ele diz assim: eu jamais me esquecerei de ti. Essas palavras, esses conceitos, está relacionado a amor. Deus e o amor. E é impressionante, meus queridos, e essa comparação, se vocês prestarem atenção no mundo em que nós vivemos, a situação em que nós vivemos, você descarta até outra hipótese de amor. Mas existe aí, arrumaram vários tipos de amor aí, que parece que não encaixa, ele acaba que não encaixando. Mas
Meus queridos, João, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, é incrível o que diz esse versículo. Porque ele diz, porque Deus amou, olha só, Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, de tal maneira, que ele deu o seu único filho para morrer por nós. Eu estou mudando um pouquinho o jeito de falar, mas em João 3,16 você vai confirmar, você vai ler e vai confirmar que se trata-se de um amor espetacular. Porque pensa, Deus criou o homem, e assim nós inicia esse conteúdo. Deus criou o homem. Só que, meus queridos, se vocês examinarem quando Deus criou Adão, ele falou, fica à vontade, aqui o jardim, você pode comer de tudo, eu só vou te pedir que você não coma daquele fruto que está ali no meio do jardim. Aí ele disse o porquê. Ele não disse assim, você está proibido de comer. Ele não disse isso. Ele disse, não coma, porque no dia em que comeres daquele fruto, certamente morrerás. É impressionante que foi a única condição que Deus opôs. Mas Deus não disse para ele que ele não deveria comer. Falou, não come. Cuidado, ele deu um alerta para ele não comer. Por quê? Se ele comesse, ia acabar dando uma congestão, né? Vamos dizer assim. Vocês entenderem, entre aspas, que é a mesma coisa que você comer um alimento aí, a sua mãe falou, não come aquilo, porque aquilo vai te dar uma indigestão, você pode morrer. No caso de Adão, se tratava de um assunto muito peculiar, um assunto muito interessante, porque isto aconteceu quando ele comeu o fruto. Ele morreu? É uma pergunta. Ele morreu? Deus não disse que ele morreria? Ele não morreu. Por que Deus falou aquilo? No dia em que comeres morrerá. Porque abria-se a mente dele para coisas que ele ia ter vontade de fazer, mas que separaria ele de Deus. Simples assim. O impressionante, meus queridos, inclusive eu anotei aqui, que a Bíblia diz que o amor de Deus, primeiramente, ele é incondicional. Vocês podem ver que quando se trata de incondição é que não existe uma condição para Deus te amar. Você é pecador? Eu também sou. O outro aí do seu lado é pecador? É pecador também. Você comete o mesmo pecado que eu cometo? O que está do seu lado comete o mesmo pecado que você comete? Às vezes não. Porque há variedades de pecados no mundo. Mas Deus nos ama. Não pelo pecado. Deus nos ama porque Ele é amor. Deus e o amor, eles se identificam porque Ele é o amor. Meus queridos, não existe para Deus uma condição
para ele não te amar. Agora entenda um detalhe impressionante sobre o amor. Quando nós falamos assim, eu te amo, o amor requer liberdade. Você pode ver que quando Deus criou Adão, Deus não ficou sucumbindo ele, pressionando ele, apertando ele, impondo condições para onde ele ia, para onde ele não ia. Porque o amor, ele requer liberdade. Se você ama, você deixa a pessoa livre. Se você aprisiona a pessoa, e falando que é amor, isso não é amor. Porque o amor, ele caminha do lado com a liberdade. Se eu amo alguém, eu não vou aprisionar essa pessoa comigo. E não foi isso que Deus fez com Adão e Eva. E não vai ser você com a sua casa, com a sua família, porque você não prende. Por exemplo, se você é casado, você ama a sua esposa, você vai prendê-la dentro de casa? Ou vice-versa, a esposa, o marido, a mãe, o filho, e assim por diante. Você prende. Porque se você diz que ama e você aprisiona, você não quer que saia, você não quer que vá no portão, tudo que a pessoa faz você está de cima, isso não é amor. Isso é uma prisão. E existe uma grande diferença entre amar e ser preso. Existe uma condição para amar? Não. Se Deus não exigiu nada para nos amar, porque o amor é incondicional. Agora entenda, o amor, ele requer liberdade. Ele precisa disso. E isso significa, quando se trata do amor deixar você livre, isso significa a possibilidade de você escolher o caminho errado. Meus queridos, quando nós chamamos amor e liberdade junto, nós damos um nome a isso. E Deus deu isso para o ser humano. Todo ser humano tem isso, que Deus deu para o homem. Deus disse para o homem assim, eu te amo. Eu tenho amor por você. Mas eu te dou uma passagem de livre arbítrio. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você é livre. Você tem um livre-arbítrio. Você pode ir e voltar, fazer o que você quiser. O que eu quero dizer para você é que entre o amor e a liberdade existe uma possibilidade de você escolher o caminho errado. Porque o amor, meu querido, ele anda reto. O amor, ele não desvia. O amor, ele não tem atalhos. Ele anda reto. Mas você é livre. A liberdade pode lhe trazer excelentes coisas. Mas a liberdade também pode te trazer consequências amargas. Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu quero dar um exemplo humano de amor. E para usar esse exemplo humano de amor, eu não poderia jamais esquecer de mamãe. Eu creio que todos vocês têm uma mãe, né? Eu creio que todos vocês têm uma mãe. Agora vamos lá. Só precisa entender um pouco de amor. A sua mãe lhe criou a vida toda. E desde quando você nasceu, ela te ensinou como andar certo. Filho, ó, não faz isso aqui pode te machucar.
Filha, não faz aquilo, que aquilo pode ser um problema para você. Enfim, você sabe muito bem do que eu estou falando. Não é que ela impôs uma condição de você não fazer. Ela simples disse para você, não faça, pois vai ser ruim para você. Não foi o mesmo que Deus disse para Adão? Olha, de todas as árvores comerás livremente. Só que aquela do meio lá não come. E mesma coisa a sua mãe, quando você era pequeno. Eu quero que você volte no passado, faz um retrocesso, volta lá atrás. Pensa no momento de infância em que sua mãe disse, filho, não faz isso. A mamãe não te ensinou isso. Mas olha só, eu quero trazer para um conceito da realidade. Você é mãe. Você disse a sua vida toda para o seu filho que do portão para fora ele não poderia ir. Olha, você impôs uma condição, portão para fora. Ok? Ok. Essa criança sai para fora, escondido de você, e quase sofre um acidente de forma que você sai correndo e pega teu filho lá na rua. Só que eu quero dizer para você que você deixou ele livre para brincar. Você está vendo a condição liberdade, o que acontece? Você deixou ele livre. Ele pediu para você, eu posso brincar? Pode brincar. Você deu uma condição. Se ele é livre, ele não é escravo. Ele poderia ter saído. Mas você deixou uma hipótese, ó, não saia do portão. Ou seja, que nem Deus. Não coma daquela árvore, daquele fruto, vai te prejudicar. Foi o mesmo que você fez para o teu filho. Não saia desse portão que pode lhe prejudicar. Sabe o que você fez? Você nervosa, você saiu correndo, pegou o menino e disse para ele assim, eu não te falei várias vezes que desse portão você não poderia sair, e bateu no menino. Você deu uma lapada no menino. Entra para dentro. E ele entrou para dentro. Quando ele chegou aqui dentro, você fechou o portão e disse, eu não te falei. Aí ele vira para você e diz assim, mamãe, eu falei para a senhora que eu queria brincar, a senhora não deixou eu brincar? Esse conceito chama liberdade. Quando você disse, vai, você disse, você está livre para brincar. E quando o menino, aconteceu o que aconteceu com o menino lá fora, você não bateu nele? Você não deu uma correção? Aí é que eu entro fortemente num relacionamento de Deus com o homem. Biblicamente, a Bíblia nos dá as condições de vida que nós temos que seguir no amor. Como que nós temos que amar o nosso semelhante? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aí olha a condição do mundo em que nós vivemos. Aí eu pergunto, existe amor? Porque somos livres. Deus continua nos amando, nós somos livres, vamos lá, fazemos o que queremos. Essa criança era livre também, porque a mãe deu a liberdade a ela para brincar. Ela saiu lá fora, a mãe a corrigiu. Adão comeu do fruto, Deus o corrigiu. Deixa eu te perguntar. Quando Deus tirou Adão do jardim do Éden, Deus deixou de amá-lo? Pensa comigo. Porque a história, a narrativa bíblica diz que não. O mesmo que aconteceu com aquela criança, Deus fez com Adão. E meus queridos, se vocês olharem para esse conceito, você vai querer desaprovar. Mas foi errado, só porque ele comeu um fruto, só porque o menino que saiu lá fora, ele apanhou, olha só, compara os dois. Isso é o conceito do amor. Correção. Não é porque o amor requer liberdade que você pode fazer o que você quer.
O amor requer liberdade? E sim, você é livre para fazer o que você quiser. Mas o amor lhe dá um traço do que pode e do que não pode. Adão não come. A mamãe disse para a criança, não sai lá fora, é perigoso. Adão morreu? Não morreu. Não porque ele comeu aquele fruto. A criança lá fora quase sofreu um acidente, morreu? Não morreu. Não porque ela saiu lá fora. Entendeu? Agora, o conceito que Deus criou para corrigir Adão, ou o conceito que a mãe faz com você quando você é criança, foi criança, ou você, mãe, hoje, faz com o teu filho, para educá-lo, isso não quer dizer que você não ame. Eu gostaria que vocês levassem a sua mente e o seu coração em vários lugares do mundo. Tem quantas maldades filhos já não têm feito com as mães? Aí eu te pergunto, as mães deixaram de amar? Eu vou falar do nosso país. Quantos filhos não estão em cárceres privados, presos por causa de erro que eles cometeram, e a mãe não deixa de ir lá aconselhar? Ela não perdeu o amor. Você ama? Pensa comigo, o que você sente é amor? Porque se você é capaz de desobedecer a sua mãe que lhe ensinou e que te ama, você sabe amar? Se você anda no caminho errado, faz as coisas erradas, você acha que ama a sua mãe e você acha que ama Deus? Qual é o conceito do amor para você? Eu posso até expor aqui, Deus e o amor, mãe e o amor, porque é os únicos amor que eu creio. Porque eu vou te falar uma coisa, o melhor amigo seu, se ele fizer uma coisinha com você séria, você nunca mais quer ver ele. E olha que era seu melhor amigo. Então qual que é o conceito de amar para você? O que é isso? Que eu vejo tantas pessoas falando em amor e o mundo está nessas condições em que está. É pai matando filho, é filho matando pai. Há pouco tempo, eu não sei se vocês assistiram a história de uma jovem, matou o pai, matou a mãe. Eu não quero tratar de nomes, mas eu quero tratar de conceito. Esse amor não aprendeu desde pequeno o pai e a mãe, não ensinou o conceito do amor, o que é amar. A Bíblia está aí, meu querido, está aí. Ela nos dá os traçados corretos do amor. Se você tem uma mente errada sobre o amor, vai para a Bíblia. Olha aí, São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Lá em João também fala. Em 1 João 4,8. Ali fala de amor, que Deus é amor também. Não existe uma condição para amar, não, meu querido. O que existe são atitudes erradas. A liberdade significa a possibilidade de eu escolher o caminho errado. Não é que quem me ensinou não me amava. Não é que Deus não me ama. Mas existe, você pensa que não, mas existe uma condição para estar dentro do caminho do amor. É não fazer as coisas erradas. Se você faz errado, você já deixou de amar. Então, eu acho que a única condição que exige o amor é você andar certo. Porque é essa única condição. Porque significa, olha, a liberdade. O amor andando lado a lado com a liberdade. Se você é livre, o amor te deu a liberdade. Você é livre. Mas você tem que escolher os caminhos certos.
Você não pode escolher os caminhos errados. Você é livre, mas não para errar. Se você diz que ama de verdade, tem amor na sua alma, no seu coração, se você ama a sua mãezinha, se você ama a Deus que lhe criou, a sua mãe que lhe gerou, se você andar em caminho errado, você nem ama Deus e nem ama a sua mãe. Veja as condições que o amor traz para a liberdade. O amor está dizendo assim para a liberdade: olha, você é livre, mas não faça errado. O amor está dizendo: não erre, porque senão você se separa de mim de vez. Eles não são colados, o amor e liberdade não são colados um ao outro. É uma escolha. O amor está aqui, ele mantém a sua reta. Direto, ele continua reto. Quem se afasta do amor é a liberdade. A liberdade que dá suas voltas. Nós escolhemos fazer coisas erradas, dar nossas voltas. Depois nos arrependemos e voltamos. Mas o amor está aqui. Vamos repensar um pouco mais sobre amor. Vamos repensar um pouco sobre isso que nós chamamos de amor. Eu, particularmente, que eu chamo de amor. Vamos pensar um pouco mais? Obrigado pelo seu tempo. Que Deus nos ensine realmente o verdadeiro significado do amor. Porque é muito simples. E nós não entendemos isso. Olha só, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todos nós fôssemos salvos, para que todos nós fôssemos livres. Ele não quer que nós pereçamos. Ele não quer que nós morramos. Ele nos amou de uma tal forma que deu Filho para quê? Para que nós não perecêssemos, mas para quê? Para que nós tivéssemos vida eterna. A vontade de Deus não é que ser humano nenhum morresse. É o nosso pecado que faz nós morrer. Nós erramos tanto que apodrecemos a nossa carne e nós morremos. São os nossos pecados que faz essa separação entre nós e Deus. Mas Deus é amor. Você é livre. Você é a liberdade. Quem faz isso é você. Quem muda de direção é você. Ande corretamente. Ouve a Deus. E você vai ver o resultado. Claro, se nós não ouvimos nossa mãe, quando era pequeno, né? Vamos abrir os olhos e começar a ouvir a Deus agora, né? Porque, Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Tudo de bom.